Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, você que está ligado nos nossos boletins aqui do site Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, é o horário que a gente debate o que anda acontecendo com o mercado do boi, preço da carne, enfim, como esses fatores estão sendo influenciados aí pelos fundamentos, principalmente no mercado. E a gente tem visto aí uma certa firmeza mesmo nos preços da arroba, pelo menos em São Paulo, isso é um fato que a gente tem constatado aí, aquele 315, 320 por arroba tem se firmado nos últimos dias, até nas últimas semanas aí, mas a gente quer entender o que pode vir por aí e também o que está justificando essa firmeza da arroba nesse momento. E mais do que isso, se tem possibilidade de avançarmos esse nível de preços que vem sendo praticado. Para fazer essa análise para a gente, para trazer mais detalhes do mercado e as consequências aí para os preços da arroba, está aqui comigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender a dinâmica do mercado. O mercado bastante firme, aparentemente, né, Douglas? O que você traz como fatores que justificam essa firmeza e, pela sua perspectiva, a gente pode ver aí mudança de patamar de preços ou a tendência é essa mesmo do mercado tentar manter esse nível que vem praticando aí nos últimos tempos? Muito bom dia, Alexander. Muito bom dia a todos os amigos dos Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, da nossa última conversa, nosso último bate-papo para hoje, houve alguma mudança dos fundamentos, sim, que devem ser ponderados. Acho que vale a pena a gente trazer ao nosso espectador, aos nossos amigos, né, o que está acontecendo, né? Talvez o principal e o primeiro deles vem do lado do dólar, né? Quando a gente conversou, o patamar do câmbio era um, hoje é outro, né? Os insumos seria outro também, né? O milho ensaiou uma queda, mas rapidamente já voltou. A bolsa teve 3 limites de alta, né, na semana passada. O indicador Exalc continuou subindo. E o terceiro foi essa maior geada que a gente teve dos últimos 10 anos. Tudo isso muda com os fundamentos, né? E é claro que o boi é um mercado que demora um pouco mais para responder, até mesmo pelo ciclo dele, né? Para responder em relação ao milho, ao dólar, né, aos demais mercados aí. Vamos então começar por essa questão das geadas, porque que ela foi importante para a análise, Douglas. Teoricamente, quando você tem uma geada, você tem um comprometimento ainda maior já da sua pastagem. Teoricamente, na prática, isso significaria oferta de boi a mais, certo? Exatamente. Na prática, seria um ambiente em que o pecuarista desovaria esse animal, né? Os preços ficariam pressionados, né? Na prática seria isso, na teoria, né? Mas o que aconteceu na prática? Na prática, o que a gente viu foi um volume que não foi relevante, né? Houve sim uma tentativa de recuo de R$1, de R$2 para o que estava sendo praticado, e os preços continuam praticamente nos mesmos patamares, né? Antes de vir geada, a gente estava com uma arroba aí de 320, houve sim uma tentativa de baixa, a gente vê os preços de balcão ao redor de 315, mas começa em 315 para negociar ao redor de 320. Então um preço aí de 318, 320 seria bem dentro para o fluxo de negócio, né? Seria bem comum para sair algum volume dentro desse mercado travado. Isso significa que não tem mais boi de pasto, então, o que é muito raro. Esse frio, em tese, deveria passar uma régua e liberar o restinho que tinha de boi de pasto, né? A oferta já estava enxuta e a gente viu que esse frio não foi contundente a ponto de desovar mais bois para o mercado, né? Aumentar essa disponibilidade de uma maneira relevante. A oferta estava enxuta, restrita e continua escassa.
Muito bem. Isso é uma perna aí, é um fator aí que justifica essa boa estabilidade aí dos preços nesse momento. Daí você citou os insumos em alta, em particular o milho. Esse sim sofreu com a geada e sofreu bem, né, Douglas? Exatamente. A gente vê órgãos, né, que apuram na vírgula as estimativas de safra, DERAL, IMEA, né, a própria AG Rural, estimando a produção da safrinha um pouco mais abaixo, né, com quebra em função dessas temperaturas mais frias, né? Principalmente ali no sul do Paraná até o norte do Rio Grande do Sul, esse frio foi mais contundente e isso pode mexer com os números, sim. Depois dessa geada impactando as lavouras da safrinha, na semana passada a gente teve uma publicação da área semeada dos Estados Unidos que veio abaixo do que o mercado esperava, né? Isso também trouxe o tom de alta para os futuros. E de lá até aqui a gente vê praticamente todo dia o indicador Exalc do mercado físico subindo, 50, 80 centavos, R$1. Então isso deixa os insumos aí para o confinamento, para o segundo semestre mais caro também. O milho ensaiou uma queda, mas foi um ensaio, porque ele já voltou a subir. E só para a gente ter uma ideia da importância do milho na composição do custo, por exemplo, do confinamento, Douglas, é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um alimento energético, né, que faz toda a diferença, principalmente no confinamento, que é uma dieta intensiva, todo dia, né, esse boi ele tem um custo, né, ele está comendo e tem um custo da dieta lá. Então esse componente é muito importante vis-à-vis o peso que ele vai sair, né, para ter essa rentabilidade, essa margem que o pecuarista vai conseguir colocar nesse animal que tem poucos dias de coxo aí, né, tem um prazo de validade. E na prática não adianta você pressionar a arroba se o custo está alto, né? O produtor, o pecuarista não vai se interessar pelo negócio. Exatamente. Nas últimas nossas conversas, nas semanas anteriores, a gente já havia mencionado que o cenário era adverso e isso concentrou o confinamento em confinadores que têm uma alta tecnologia, que tem uma fábrica de ração, que tem uma gestão de risco mais adequada, enquanto aquele pequeno e médio está mais vazio, está mais de lado aí, vamos colocar assim. Boa. E a alta do dólar, Douglas, a volta aí ao patamar dos 5,15, talvez até 5,20, muda digamos, a competitividade da carne brasileira no mercado internacional? Muda. Assim, sendo bem categórico, é relevante. A gente fez até um exercício aqui com base no preço médio da tonelada exportada, né, do Brasil em dólares por tonelada e em reais por tonelada, com o preço médio do dólar em 5,02, que foi o preço médio de junho, né? Se a gente pegar o primeiro dia do dólar comercial até o último dia útil do dólar comercial em junho, ele ficou em 5,02. E nesse período, né, com um preço médio da tonelada exportada de 5.181 dólares por tonelada, com o dólar de 5,02, o preço médio em dólares por tonelada para a indústria ainda era 20,5 acima de junho de 2020, né? Então é um aumento relevante para a receita, né? Você vender um produto 20% acima do ano passado. Acho que todo exportador, todo vendedor de mercadoria gostaria de ter um crescimento de receita nessa proporção. Mas aí pode falar assim, mas em reais por tonelada, que é o real, nossa moeda corrente, onde está o poder de fogo do pecuarista em comprar essa matéria-prima. Em reais por tonelada, essa relação continua boa, continua positiva também. Se a gente for traduzir com esse dólar de 5,02, daria uma tonelada média de R$ 26.027 por tonelada, né? Que seria 16,4 acima frente a junho de 2020. Isso com o dólar a 5,02. Né? Ou seja, com o dólar de junho. Agora, o dólar deu uma espichada hoje pela manhã, ficou um pouco mais estressado, está subindo 2,1%. Ele está em 5,19, ou seja, então o dólar está bem acima aí do preço de junho já. Cria um ambiente mais competitivo para a nossa carne e dá mais poder de fogo para o exportador comprar matéria-prima no mercado físico. Ele consegue ser mais ferrenho nas ofertas, ele consegue ser mais agressivo nas ofertas. Muito bem, nessa conta que você fez é muito importante a gente mostrar que é uma comparação de junho desse ano, né, com os preços de junho desse ano,
com os praticados em junho de 2020. E ainda assim, mesmo nessa condição de pressão no dólar, né, pressão no câmbio aí, a gente teve resultados 20% maiores do que no ano passado, isso quando a gente fala de uma conta em dólar, e 16% maiores que no ano passado, quando a gente fala de uma conta em reais. Isso mostra o quanto vem evoluindo os preços, né, Douglas? Exato, exatamente. E aí pode ter alguma terceira pergunta de alguém que fala, mas você está olhando só o preço médio, você não olhou o volume. Mas o volume também foi positivo em junho, né? A gente exportou 140,3 mil toneladas, que é uma alta de 10,7 em relação a maio de 2021. E na mesma base de comparação como a gente fez os preços, né, que é 20,5 e 16,4, houve uma queda mais contida, né, de 7,6 de volume. Ou seja, a gente exportou 7,6 a menos, né, de volume em relação a junho de 2020, mas a gente teve uma receita da tonelada exportada em reais por tonelada de 16,4 acima, que é um resultado positivo. Não deixa de ser importante aí, principalmente porque é a partir da receita que os frigoríficos fazem lá seus investimentos e vão poder pagar ou não mais pela arroba do boi. Agora, Douglas, diante de todas essas constatações, qual é a sua expectativa? É que o mercado permaneça assim ou tem fôlego para buscar novos patamares de preços aí? Como a gente comentou, o mercado do boi gordo, ele mexe ele tem alterações, né, numa dinâmica mais lenta em relação ao milho, em relação ao dólar, em relação às outras commodities, justamente pela característica dele, que é um ciclo longo, né? Mas esse movimento dos últimos dias mostra que o mercado é firme, né? Porque a gente teve a maior geada dos últimos anos, a indústria viu isso e continua pagando preços firmes, 318, 320, né? Então a indústria pode estar vendo assim que nas próximas semanas, nos próximos meses, a oferta não dá espaço para ela tentar recuar preço, não tem muito espaço para recuar preço. A oferta está escassa, possivelmente deve continuar escassa, porque depois da maior geada dos últimos 10 anos a gente não viu nenhuma pressão sobre os preços e pouca diferença nas escalas. Então a gente está bem atento em relação à disponibilidade contida de animais nas próximas semanas. Ou seja, a tendência ainda de apertar essa oferta aí de animais daqui para frente. No entanto, a gente precisa entender a demanda, né, Douglas? Com essa mudança de patamar aí de dólar, muda a perspectiva de exportação? Você mesmo falou que em volume teve uma derrapada aí quando a gente compara junho com maio, né? Mas qual que é a expectativa com essa volta aí de um nível maior de dólar? É de voltar ao normal, de ter mais demanda pela carne brasileira? Junho com maio a gente teve uma aceleração, foi alta, assim, a gente exportou 140,3 em junho e 126,8 em maio, então teve uma boa acelerada. Olhando para frente, né, historicamente, a China ela compra mais no segundo semestre em relação ao primeiro semestre. Isso traz alguma confiança, algum conforto para nós. Só que é importante a gente ponderar, a base de exportação média mensal do Brasil no segundo semestre, ela é uma base forte. A gente tem 153, 154 mil toneladas, né? E para a gente ter um resultado muito acima disso, a gente tem que acelerar, né? Então vai ser difícil a gente bater com força, né? Ter um resultado assim, muito acima do resultado que já foi ótimo no ano passado, né? O volume ano passado já foi muito grande, mas os 140 não deixa de ser um resultado bom. Essa questão de base forte e base fraca, até para a gente ter em mente, né, é a mesma coisa a gente comparar a nossa economia no segundo semestre de 2021, né, com a nossa economia no segundo semestre de 2020. Por quê? Porque a gente já sabe o que é o coronavírus, a vacinação já está avançando, a gente já tem 3 meses que até o próprio governo já falou que as coisas vão poder melhorar. Então, comparar a nossa economia no segundo semestre de 2021, né, com a economia nossa no segundo semestre de 2020, é uma comparação de base fraca, né? É uma base muito fraca, a gente estava sendo penalizado, sendo prejudicado, né,
no segundo semestre de 2020. Então é uma comparação injusta, o segundo semestre de 2021 com a economia do segundo semestre de 2020. A mesma coisa vale para o boi, para as exportações de boi, né? Por quê? Mas ao contrário, né? As exportações do segundo semestre de 2020 são uma base forte. Historicamente, a gente nunca tinha visto um volume de 150 sendo mantido numa base forte e consistente como a gente viu. Então, a gente compara o segundo semestre de 2021 nas exportações de boi, uma base que já vem muito forte do segundo semestre de 2020. Essa seria a comparação para a gente ter em mente uma metáfora, um cenário aí. Tá, então, só recapitulando, a comparação de exportação com uma base forte do ano passado não dá para criar grandes expectativas de avanços muito significativos nas exportações. Mas se mantivermos os mesmos níveis do ano passado, já está de bom tamanho. Perfeito, perfeito. Com uma média de exportação aí entre 152 e 155, bater isso em 1.000 toneladas, né? Precisa de um fôlego maior, fica mais difícil, mas ter uma dobradinha aí de 140, 150 seria uma ótima lição de casa, seria um bom desempenho. E quando a gente compara o mercado interno, a economia do último semestre do ano passado, não é uma base baixa, então se tudo der certo, a gente pode ver uma recuperação mais forte nesse semestre. Mas a ponto de mudar patamar de preços, Douglas, você espera isso? De ser suficiente para mudar o patamar de preço da arroba? Sim, a gente tem que ficar atento a isso, né? Sim, que o patamar já está num patamar historicamente alto, mas a gente não pode esquecer que o grosso da demanda, o grosso do escoamento da nossa produção ainda é o mercado interno. A China, as exportações foram grandes válvulas de escape, de escoamento da nossa produção, mas o que faz preço é a dona de casa, é o nosso amigo ali que vai fazer um churrasco no dia do futebol, é aquele aniversário que vai ter uma carne. O nosso consumo interno é o que manda no preço ainda. Se realmente a gente vê uma vacinação em massa, pelo andar da carruagem, as coisas já estão indo muito bem, né? Os estados já estão avançando, já estão antecipando as idades, então nos próximos 3 meses as coisas, se continuarem no ritmo que está, a nossa vacinação ganha tração também, a gente vira essa página. E aí, se o nível de serviços, o número de pessoas circulando, o número de estabelecimentos voltar a abrir, né, possivelmente o nosso consumo interno começa a acordar também. E esse consumo interno acordando traria algum alívio de preço, né? Ou seja, nossa demanda interna puxando um pouco mais a partir de outubro e novembro, né? O próprio governo também já mencionou, já se pronunciou que vai haver extensão do auxílio emergencial por mais 3 meses para as pessoas que tiveram dificuldades, pessoas mais carentes. Isso também alivia esse consumo interno doméstico nessa primeira fase do segundo semestre, ou seja, na primeira fase do segundo semestre ainda vai ter escorado um pouco do auxílio emergencial, né? Já está sustentado por esse auxílio do governo. Se realmente a gente vê a situação avançando, a vacinação melhorando, o número de pessoas e serviços circulando, no segundo semestre a gente pode ter uma melhora mais significativa do nosso consumo interno, entre outubro e dezembro. Essa é a nossa visão. Tá. Ô Douglas, mas olhando o que está acontecendo com a precificação da carne, por exemplo, no mercado interno, já faz alguns dias, até talvez semanas, que a gente vê uma carne do boi casado, principalmente, sustentada ali acima dos R$19. Já é sinal de uma recuperação econômica ou ainda está mais focado ou mais ligado à questão da oferta do que de uma demanda mais forte? Ótima pergunta, ótima pergunta. É difícil ter essa sensibilidade na vírgula, mas a nossa leitura aqui, Alexander, é que está mais ligado com o abate por enquanto. Né? É a questão da oferta ainda, né? Exatamente. O consumo doméstico ainda está melhorando, tentando sair ali do buraco, né? Mas é necessário a gente ver essa livre circulação de pessoas, confiança do empresário, ser transferida para a confiança do consumidor, do trabalhador, para a gente ver uma retomada mais forte. Mas a gente viu também que os dados do IBGE, a gente teve o menor abate de fêmeas dos últimos 18 anos, um abate pequeno, queda do abate semestre contra semestre, ano contra ano. Então, é mais
motivo assim de um abate contínuo do que realmente de uma retomada de demanda interna. Por enquanto, né? Vamos torcer que com essa vacinação, com essa página virando, as coisas melhorem no segundo semestre de 2021. Vamos ter fé nisso aí. E essa percepção, pelo que eu entendi, a gente vai ter mais clara lá no último trimestre, talvez. Exatamente, exatamente. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua análise, pela sua participação aqui, sempre trazendo informações importantes, pontos esclarecedores sobre os fundamentos que ajudam a precificar aí a arroba do boi, que é o nosso instrumento de divulgação aqui, né? O preço da arroba do boi. Obviamente está tudo muito interligado, como você bem pontuou, a alta do dólar, a alta dos insumos, as geadas, as escalas, enfim, mas no final das contas a gente tem ali a formação da arroba do boi, que é aquele valor que o pecuarista negocia e que ele precisa saber como é que chegou até ele. E foi muito legal a sua entrevista hoje nesse sentido de trazer e traduzir para a gente essa formação aí da arroba. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho, Alexandre. Aqui vocês estão em casa. O que a gente puder ajudar é só falar. Um forte abraço. Valeu, Douglas. Abraço para você, meu amigo. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, portanto, aqui com a gente analisando o mercado do boi. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, para o boi gordo. A gente tem na tela já a variação dos preços. Para julho, R$ 316,20, está com alta de 0,38%. Agosto caindo 0,38%, R$ 317,30. Setembro, mantendo os 319. Outubro, subindo um pouquinho, 0,55% a R$ 321,95. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 318,00, uma alta de 0,62%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.